Slenderman. Os Slenderman homens Gil vêm assombrando o mundo todo, deixando pessoas mortas e loucas por onde passa. O Slenderman é descrito como sendo alto, magro e com braços muito longos. Ele é capaz de esticar seus membros como pescoço, braços, pernas, dedos e tronco para comprimentos impossíveis para intimidar ou capturar suas presas, podendo se mover melhor e mais depressa. Tem a cabeça totalmente branca, sem rosto, cabelo nem orelhas, e usa um terno escuro. Pessoas relatam ter visto tentáculos negros saírem de suas costas. Geralmente é visto em florestas, se camuflando entre as árvores. O Slenderman gosta de lugares com neblina ou muitas árvores onde possa se esconder. O Slenderman também já foi visto entrando em quartos de crianças quando estavam com a janela aberta, ou passando em frente de motoristas solitários em estradas longas e desertas. Ele pode aparecer em fotos de crianças desaparecidas no dia em que elas somem. Muitas pessoas ao redor do mundo afirmam ter visto a entidade. Os avistamentos acontecem à noite, perto de rios ou florestas. Mas também há relatos dele observando pessoas em corredores ou quartos, de casas ou apartamentos que estão com as janelas abertas. Os avistamentos mais comuns acontecem no Japão e na Noruega, porém o número de pessoas em outras regiões que relatam ver essa criatura tem assustado até mesmo os mais incrédulos. É comum que as futuras vítimas, principalmente crianças, só o vejam quando estão totalmente sozinhas. As vítimas também têm sonhos ou pesadelos com os Slenderman antes de desaparecerem. Uma vez que seus braços ou tentáculos estão esticados, as vítimas entram em uma espécie de transe hipnótico, onde ficam totalmente impotentes. Inicialmente era conhecido por sequestrar e matar crianças, mas depois de algum tempo surgiram relatos de perseguição a adultos e adolescentes. Aparentemente ele pode perseguir a sua presa a vida toda até que ela fique louca e deseje a morte. Para algumas pessoas, o Slenderman é movido pelo desejo interminável de matar. Para outros, ele precisa absorver os corpos de suas vítimas para poder sobreviver. Esse pode ser o motivo pelo qual os corpos das vítimas nunca foram encontrados. Há pessoas que acreditam que após matar suas vítimas, o Slenderman as leva para seu lugar de origem, o que poderia ser um mundo paralelo ao nosso, de onde ninguém jamais conseguiu voltar. Hoje em dia não adianta falar ou explicar que o Slenderman foi inventado por um internauta, porque o Slenderman fez muito sucesso criando vida própria, se espalhando pela internet como epidemia e agora milhões de pessoas no mundo acreditam na sua existência. Nos Estados Unidos, desde 1999 existe um site de humor chamado Something Awful. No dia 08 de junho de 2009, foi lançado um concurso em um de seus fóruns, onde as pessoas deveriam fazer montagens em fotografias, inserindo nelas entidades sobrenaturais. As mais realistas venceriam. No dia 10 de junho de 2009, o usuário Victor Surge enviou 2 fotos em preto e branco de um grupo de crianças onde tinha uma criatura alongada atrás delas. E para dar mais emoção, ele escreveu um pequeno e confuso texto sobre cada foto. Em uma entrevista à BBC, Erik Knudsen, nome real de Victor Surge, diz que nunca teve a intenção de fazer sucesso com seu personagem. Ele diz que queria matar o tédio de um dia chato de trabalho e queria vencer o concurso. Ele afirma ter feito as primeiras montagens dos Slenderman em 15 minutos usando Photoshop.
O Slenderman também está na história. Há muito tempo atrás já era ouvido e descrito ataques de uma entidade sem rosto, magra e com tentáculos nas costas. O Homem Esguio é uma suposta figura paranormal que se supõe existir há séculos, cobrindo uma grande área geográfica. Os crentes no Homem Magro gravam suas aparências com muitas outras lendas ao redor do mundo, inclusive Feardub ou The Darkman, na Escócia, o holandista Kenman Branchman, e a lenda alemã de Der Grossmann ou Der Grossmann, o Homem Alto. A primeira referência discutida à lenda está dentro das pinturas rupestres encontradas no Parque Nacional Cerro da Capivara, no nordeste do Brasil, que se acredita que datam de 9000 a.C. Essas pinturas mostram um caráter estranhamente alongado que leva uma criança pela mão, mas não faz referência aos apêndices extras. A próxima referência possível conhecida ao homem esbelto vem de cerca de 3100 a.C. no Egito Inferior, com referências ao ladrão dos deuses ou ao ladrão de Kuk, tornando-se lugar comum durante o reinado do faraó Vasmer. As esculturas hieroglíficas que representam o ladrão foram encontradas no túmulo do faraó, que se rumoreava ter tido algum tipo de encontro com a entidade. As esculturas se assemelham a uma figura estranha com múltiplos membros superiores. O renomado lebreiro alemão Hans Frankenberg criou pelo menos 2 gravuras em madeira com um personagem que ele descreveu como Der Ripper Technict, em meados do século XVI, que foram descobertos no castelo de Augsburg em 1883. Enquanto Frankenberg era conhecido por sua representação realista da anatomia humana, algo que era incomum entre as gravuras em madeira da época, essas fotos apresentavam um personagem esquelético e sem rosto. Os historiadores não têm certeza da natureza simbólica exata do personagem, com alguns afirmando que é uma personificação das guerras religiosas que se agrediram na Europa na época, enquanto outras dizem que representa as pragas misteriosas que se acreditava ser o motivo do abandono misterioso do castelo de Augsburg e da aldeia próxima em 1543. No entanto, muitos insistem que Frankenberg estava tentando representar Der Grossmann no Homem Alto. Segundo a lenda, ele era uma fada que vivia na Floresta Negra. Meninos ruins que se arrastaram para o bosque seriam incansavelmente perseguidos por Der Grossmann, que não os deixaria estar até que ele os pegasse ou eles fossem obrigados a dizer aos pais seus erros. Mesmo assim, há um conto arrepiante de um jornal antigo, que data de cerca de 1702. Meu filho, meu Lars, ele se foi tomado de sua cama. O único que encontramos foi um pedaço de roupas pretas, como o algodão, mas é mais macio, mais espesso. Lars entrou no meu quarto ontem, gritando no topo dos pulmões que o anjo está fora. Perguntei-lhe sobre o que ele estava falando, e ele me contou uma história de fadas sem sentido sobre Der Grossmann. Ele disse que entrou nos bosques da nossa aldeia e encontrou uma das minhas vacas morta, pendurada em uma árvore. Não pensei nada disso no início, mas agora ele se foi. Devemos encontrar Lars, e minha família deve sair antes de sermos mortos. Me desculpe, meu filho, eu deveria ter ouvido. Que Deus me perdoe. Há também um conto de Fales romeno que conta a lenda do Homem Alto, apresentando essa descrição que talvez tenha levado para se referir ao Homem Esbelto. O Homem Alto estava em uma clareira, vestido como um nobre, tudo em preto. Sombras se debruçaram sobre ele, escuro como uma meia-noite turva.
Ele tinha muitos braços, todos longos e desossados como cobras, agudos como espadas, e eles se contorciam como vermes nas unhas. Ele não falou, mas fez suas intenções conhecidas. No conto de fadas. O Feardub é um mito escocês muito raro que descreve uma criatura que tem um certo hábito de perseguir as pessoas. O nome Feardub, mesmo que a lenda seja escocesa, traduz de irlandês para inglês como The Darkman. Agora, porque essas duas nações estão perto da proximidade geral, isso provavelmente significa que o mito foi influenciado pela cultura irlandesa. A datação do mito é desconhecida, pois é tão obscura e não tem uma história básica. À medida que as lendas se vão, há uma entidade chamada Feardub que assombra ou segue os passos dos viajantes solitários que passam por bosques. A legenda base em si não descreve muito além disso, mas para fins primários, não precisa. Começando com o nome de Feardub, como afirmado antes, ele se traduz no Darkman. Isso correlaciona as informações de volta à Romênia, Alemanha e, claro, ao mito moderno. A peça que se correlaciona aqui é que cada uma delas descreve roupas escuras. Seja um pedaço de pano preto, um terno ou descaradamente tudo em preto. O aspecto escuro é possivelmente uma referência a isso. No que diz respeito à assombração, seguimento e perseguição de viajantes solitários, a informação está mais correlacionada. Lembre-se que, no mito alemão, Der Grobmann persegue crianças em sua floresta. Também com o moderno Slenderman, ele é conhecido por seus hábitos de assombração e perseguição. No entanto, como uma diferença, não menciona especificamente as crianças. Claro que também é a configuração deste mito, bosques. Enquanto não representa uma floresta específica como na Alemanha, ainda unifica essa ideia de silvicultura entre a Alemanha, a Romênia e o mito moderno. Um conto do Feardub. Também houve um conto relativamente recente registrado em 1960 na Escócia. O conto é este. Embora eu possa me lembrar da minha avó me contando historias sobre muitos contos populares escoceses, ela só mencionou o Feardub uma vez. Isso foi na igreja. Eu tinha cerca de 8 anos e estava passando as férias de verão com ela. Ela me levou à igreja uma manhã de terça-feira e me disse para esperar pela fonte enquanto ela falava com o padre MacAndrews. E tudo o que ela disse foi o nome, e então ele já esteve na janela dos Byrnes. O padre apenas assentiu e disse que seria mais tarde. Eu era uma criança curiosa, então passei pela casa mais tarde. Foi construído à beira da floresta, tão perto que os ramos de uma cinza quase tocaram a janela. Ivy cresceu no lado da casa, mas estava morrendo de costas em longos renidos finos, as folhas enrugadas e meio molhadas. Minha avó me fez dizer minhas orações naquela noite, e colocou suas contas de rosário debaixo do meu travesseiro. E adormeci o som das folhas molhadas que escovavam a janela. E sonhei com um homem magro que me olhava, mesmo que ele não tivesse olhos e tentasse me tocar, mesmo que não tivesse mãos. Não consigo realmente lembrar muitos dos próximos dias. Minha mãe diz que foi o trauma do funeral da minha avó que tornou esses dias tão embaçados, mas não entendo o porquê, porque lidei com outros funerais em torno dessa idade. E eu não entendo como o pai MacAndrews morreu de um ataque cardíaco na mesma noite. Ele tinha apenas 30 anos e se encaixava como um cão de açougueiro. Eu ainda tenho o rosário, e mesmo que as pessoas riem, eu durmo com ele sob meu travesseiro.
Porque se eu não fizer isso, eu sonho. Sobre o som de folhas molhadas deslizando suavemente através de uma janela, e a maneira como ele ainda está me observando, mesmo que ele não tenha olhos. Embora pareça uma conta justa, o principal problema é que a data publicada eletronicamente é 23 de fevereiro de 2011. Suspeita muito. Isso é altamente recente, em ambas as perspectivas. Se a pessoa tem cerca de 8 anos de idade, isso deve ocorrer em 1960, na data publicada, o autor teria cerca de 59 anos. No entanto, não ignorando completamente a conta, deixa aberto sugerir que este foi um evento passado. Depois de realizar algumas pesquisas extras, não havia evidências encontradas de um pai Macandrevos, mas sendo uma figura tão pequena que é bastante razoável. Além disso, na busca de casas que foram incendiadas em 1960, mas ainda não conseguiu encontrar nada. Deixando esta história muito questionável por sua autenticidade. Agora, hipoteticamente, se essa conta é autêntica, gostaria de salientar algumas coisas que correlacionavam e diferenciam a informação. Em primeiro lugar, menciona que algo está na janela dos Byrnes. Agora, supondo que este seja Feardub, podemos ver a correlação dessa informação com a Alemanha. Lembre-se de volta ao mito alemão, onde Der Grobmann viria batendo nas portas das crianças. Bem, isso parece relativamente semelhante a isso. É evidente também que o cenário desta história ocorre em torno de bosques, correlacionando informações da Alemanha, Romênia e mitos modernos. Como sempre, a configuração tem uma referência a uma floresta como área. A descrição nesta linha é particularmente semelhante aos outros mitos. E eu sonhei com um homem magro que me olhava, mesmo que ele não tivesse olhos e tentasse me tocar, mesmo que não tivesse mãos. Em primeiro lugar, menciona quem assumimos ser Feardub como uma figura magro, esbelto. Isso se correlaciona com o mito alemão e moderno. Ser magro era uma das qualidades encontradas no mito de Der Grobmann, e com pouca explicação necessária, também é uma característica do mito de Slenderman. Em segundo lugar, menciona que o medo de Dub não tem olhos, que remonta ao mito alemão e moderno. Embora as histórias tivessem muitas variações desta na Alemanha, o Slenderman moderno é particularmente conhecido por sua aparência sem rosto. Agora, é notável nesta história que apenas os olhos são mencionados faltam. Então deixa espaço para questionar se ele possui o resto do rosto, exatamente como uma possível diferença. A terceira referência deste segmento é que ele não tinha mãos. Agora, esta é uma referência que se refere à tradição alemã, mas apenas um pouco. Algumas das histórias do mito alemão retratam seus membros para serem sem mão. No entanto, como uma grande diferença, não há menção de Feardub com múltiplos membros superiores, como acontece com a Alemanha, a Romênia e o mito moderno. O último item possível a ser notado são as marcas na casa depois que foi bombardeado por fogo. Você pode ver as longas e finas marcas que a fumaça faz nas paredes brancas. Parece quase como tentáculos de um polvo alcançando você. Não é uma referência muito clara, mas menciona as marcas de tentáculos semelhantes, que podem ser do medo de Dub, mas a entrada não é suficientemente clara para assumir isso. O que é a verdade? O que torna o Der Grossman tão temeroso é que sua existência é questionável. Ele pode ser real, ou ele pode não ser.
Talvez a maioria que encontrou o homem alto nunca tenha vivido para contar o conto. Mas o que é realmente interessante é as histórias através do tempo e da história. Todos falam sobre a mesma criatura. Poderia ser um demônio atuando, tirando isso do tempo. Ou um rapaz que usa drogas e faça com que vejam coisas. A maioria das fotos são falsas, foi mesmo um concurso. Mas e se houvesse algum real? Talvez nós o encontremos um dia. Se você gostou do vídeo, siga o canal.